Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos a mais uma semana aqui comigo na Jovem Pan, no programa Papo com Anjo, esse programa que você já conhece de muito tempo, sei lá, acho que faço esse programa há 3 anos aqui na Jovem Pan. Estou muito feliz, toda semana um convidado super especial e hoje também não vai ser diferente. Hoje eu trago um cara, um especialista em Web3, criptomoeda, todas essas coisas assim meio complexas, mas esse cidadão, ele é um escritor, um advogado e um cara super antenado, além de ser bastante jovem, ou seja, que dá a ele uma dianteira dessas tecnologias todas. Então ele juntou tudo isso daí e hoje ele é um grande orientador, consultor, prestador de serviço nessa área dessa inteligência, não só de futuro, mas do presente. Como você se proteger para não cair em ciladas, né? Dessa questão de criptomoeda, sei lá, um monte de coisa. Então, tudo isso a gente vai falar agora aqui com meu amigo, advogado, consultor Caio Sanas. Caio Sanas. João, grande João, obrigado pelo convite, pela confiança de passar uma mensagem pro povo aqui, para essa galera que nos ouve, que nos assiste, sobre o Web3, sobre um mercado que hoje movimenta mais de $1 trilhão. E como qualquer mercado que carece de legislação, tem muita oportunidade, mas também tem pessoas que utilizam a tecnologia de maneira errada, né? Então, você trazer esse tema aqui já está muito à frente de muitos outros programas. Muito obrigado, viu, João? Você tem uma característica importante. Você é um advogado que conhece bem das questões jurídicas, o que é legal, o que não é legal, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, além de conhecer bem a tecnologia, né? Sim. A gente está vendo hoje aí, só para entrar diretamente num tema polêmico, a gente está vendo muita armação, digamos assim, pirâmides, né? E todos esses negócios que estão acontecendo nesse mundo da criptomoeda, desse mundo. Como quem está assistindo consegue identificar e se proteger nessa situação? Claro, excelente pergunta, tá, João? A primeira informação que eu quero passar para o cidadão e para a cidadã é: se informe, né? Qualquer tipo de investimento que hoje te prometa qualquer tipo de porcentagem acima da taxa Selic já é algo que é um tanto quanto desconfiável, né, João? Nós que mexemos com investimentos sabemos que 10% ao mês, 5% ao mês, isso de fato não existe no mercado tradicional de remuneração, de rentabilidade, né? Então, a maioria dos projetos cripto lá no início, em 2017, vieram com essa proposta de pagar 10% ao mês de rentabilidade, 5%, 20%. Por mais que consiga, de alguma forma, muitas vezes, não pode prometer, né? Não pode prometer. Algo fixo no mercado extremamente variável. Né? O Bitcoin saiu de $5 mil para 20, para 69, agora 18. Então, como que eu prometo uma renda fixa no mercado variável? Então, a informação, o estudo, a educação financeira, ela é a principal arma contra qualquer tipo de pirâmide financeira. Eu só fiz essa pergunta pra gente introduzir esse papo, mas eu quero saber também como é que você chegou nesse mundo, né? Claro. Só pra vocês entenderem, hoje o Caio é um dos maiores especialistas, advogados, especialistas nesse setor. Ele já orientou, já advogou para várias celebridades, pessoas famosas, né, no mundo, desse mundo digital, né, e que se envolveram de alguma forma com isso. Então, conta um pouco da tua história aí, como é que você chegou, né? Claro. Porque eu conheci você através do livro, como é no teu livro? O Futuro dos Contratos, né? O Futuro dos Contratos, que já pincelava um pouco sobre isso, mas eu queria saber como é que você chegou nisso. Claro, João. Você chegou nessa especialidade. Foi uma coisa muito engraçada até se de contar, né? E até uma dica que eu vou passar no final pro pessoal que busca querer trabalhar com tecnologia, com inovação. Eu fiz faculdade de Direito com o intuito de ser juiz federal. Queria fazer concurso público. Concurso público, tá. Falei, puxa, vou estudar para concurso público. Primeiro queria ser delegado federal, depois juiz federal. Chegou no 5º ano, eu só queria passar na OAB, João. Falei, eu preciso passar na OAB e começar a trabalhar.
E no 5º ano eu me deparei com o mercado financeiro. Comecei a trabalhar num escritório que mexia com Venture Capital e Private Equity. Certo. Então eu advogava... Não era nem investimento normal de renda fixa, renda variável. Não. Já foi direto para Venture Capital? Direto para Venture Capital. Então fazia documentos como memorando de entendimentos, fazia due diligence, fazia todo o processo de M&A, desde a carta de intenções até o close. E ali eu me deparei com um cenário que eu me encantei, que foi o mercado financeiro. E fui estudar na FGV, na época, sobre direito societário, entender a estrutura do nosso mercado de capitais. Dentro da FGV, isso 2017... Isso ainda sem clientes, você só trabalhava no escritório. Certo. Sem clientes. E você com a OAB como colaborador de uma empresa, né? Digamos assim. Isso, exatamente. E aí eu ganhei um caso societário, olha que interessante, eu tive um êxito num caso societário, que isso me deu uma renda de 60 mil reais. Tá. Desses 60 mil... Isso fora o teu escritório? Dentro do escritório. Então te pagaram... Me pagaram esses 60 mil como um bônus por causa da atuação. Certo. Eu peguei 40 mil reais e falei, eu vou investir numa pós-graduação em Direito Societário, na FGV. Certo. Ou seja, investiu em você, né, cara? Investi em mim, empreendi em mim, João. E até te ouço bastante que você fala, se for empreender, o Janguier empreenda primeiro no CPF, para depois empreender no CNPJ. Exato. Né? E eu entrei na Fundação Getúlio Vargas e comecei a estudar direito societário. Então ali eu entendi toda a estrutura do mercado de capitais e me deparei em 2017 com blockchain, com Bitcoin. Então o Bitcoin estava começando a ser falado aqui no Brasil. Eu comecei a ler sobre Bitcoin, entender o que ele solucionava, o problema que ele solucionava e senti que isso daí teria um impacto jurídico. Porque, João, quando nós estudamos inovação, depois eu fui entrar no mestrado em inovação, novas tecnologias, elas geram novos produtos e novos serviços. E esses novos produtos e novos serviços geram dilemas sociais, econômicos e jurídicos. Jurídicos, né? E jurídicos. E eu comecei a estudar sobre Bitcoin. Porque sempre tem um lado e outro, né? E pode ter divergências de entendimentos, digamos assim. E se não estiver muito bem amarrado, por isso o tema do teu livro, né? Exatamente, exatamente. E aí eu olhei aquela situação e cogitei dentro do escritório, falei com o pessoal, falei, que tal a gente abrir uma área de cripto? Aí, João, falaram, Caio, você tá doido? Isso daqui é pirâmide financeira, é especulação, isso daqui um tempo, isso daqui vai cair. E eu pensei, poxa, isso aqui vai ter um impacto no mercado muito grande. E comecei a procurar um mestrado em direito que me aceitasse, porque eu queria aprofundar os estudos. Só que aí eu fui pesquisar um mestrado público. João, fui negado em todos os mestrados. Uau. Em todos os mestrados de direito, ninguém aceitou meu projeto de pesquisa que gerou o livro O Futuro dos Contratos. Onde que eu consegui? Na Faculdade de Inovação da Universidade Federal de São Paulo. Lá eu fiz um projeto sobre blockchain, sobre cripto, e acreditando que isso daí seria o futuro dos contratos, das relações contratuais por algumas características da tecnologia. Você fala de tokenização nesse... Tudo. Eu falo desde quando surgiu o blockchain, desde Satoshi Nakamoto, quando veio o Bitcoin, quando se popularizou, e as características, cai em tokenização, cai em ICO, STO, que são termos... Explica tudo o que é isso, né? Como é que faz captação de investimento através... De maneira legal, exatamente, como que faz, né? E ali eu fui aceito nesse mestrado, ainda estava no escritório, porque eu precisava educar meu filho, precisava trazer renda para casa, só que eu tinha uma vontade de trabalhar 100% com a parte de cripto, por acreditar que de fato estava surgindo um novo mercado, criptoeconomia. E, João, eles não aceitaram, foi o primeiro risco da minha vida. Eu pedi demissão, naquela época eu tinha renda guardada em torno de 4 a 5 meses e comecei a me posicionar na internet como advogado de criptoativos. E eu me surpreendi quando o Congresso Nacional me ligou para participar do projeto de lei que está agora na iminência da sanção presidencial para poder ajudar na elaboração do projeto de lei. Concluí o mestrado, né? Dali entendi bem como é que funciona a tecnologia, por isso que eu entendo bem a parte de criptografia, de hash, criptografia simétrica e assimétrica, porque eu estudei a tecnologia em si. E dali eu escrevi o livro Futuro dos Contratos, veio a participação no Congresso Nacional, eu me posicionei na internet e começou a vir clientes. Para trabalhar com NFTs, para estruturar negócios jurídicos baseados em cripto. Esses clientes já no teu próprio escritório? Já no meu próprio escritório.
Aí eu constituí a minha sociedade de advocacia, porque tem uma questão que é formalidade de emissão de notas, sim, claro, tudo. Então, constituí. O bom é que eu não paguei advogado para isso, né? Isso que é bom. Então, eu constituí, me posicionei com o meu próprio escritório. Vindo os clientes... Que é Caio Sanas. Caio Sanas Advogados. Caio Sanas Advogados. Começaram a aparecer os clientes. Aí eu tinha um outro desafio, né? Que era sair do operacional para virar um comercial e também um gestor. Então eu tive... E o próprio advogado. E o próprio advogado em si. Né? Você, como te diz, né? Bate o escanteio e vai para a pequena área para cabecear. Isso, né? Para fazer tudo. Então essa foi a minha trajetória. Quando eu encontrei, aí isso 2019, 2020, o mercado cripto já estava bombando, né? O Fórum Econômico Mundial, a ONU, a OCDE, faculdades como Harvard, MIT, Stanford, Berkeley, já com matérias específicas sobre o Web3, que vai muito além de cripto, né, João? Hoje, se você for parar para analisar, todos os cartórios do Brasil utilizam blockchain para registro de propriedade de imóveis, por exemplo. Já estão com Web3, já estão com blockchain. Blockchain é uma tecnologia que deixa os nós, né? Eles deixam um rastro daquilo que foi feito, né? Esses registros. Os registros, exatamente. Né? Se eu pudesse conceituar em poucas palavras o que é blockchain, uma tecnologia que ela permite você registrar de maneira consideravelmente imutável e auditável informações e transações envolvendo criptoativos, né? E criptoativos é um gênero da qual decorre duas espécies, né? Que são os tokens e as criptomoedas. Daí vem a economia tokenizada. O token não necessariamente tem um valor, né? Não necessariamente tem um valor. O valor é comercializável, digamos. Sim. O valor tem, porque aquilo é uma certa forma você pode, se eu posso tokenizar, digamos, um contrato, e esse token vai ter uma ação, eu posso comercializar algo de alguma forma, mas nem todos eles têm, vira uma cripto, né? Nem todos viram uma criptomoeda, nem todos. Uns podem ser inclusive classificados como um token de utilidade, que é um token que dá um voucher, né? Um desconto em um determinado produto, uma experiência com algum famoso. Um acesso a algum clube. Algum clube, né? Algum grupo de networking. Então você emite um NFT, quem tem acesso, e outra, ele pode criar um mercado secundário. Então, é isso que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria primeiro trazer para você, assim, eu tenho ouvido falar muito de especialistas falando mundiais, dizendo que o blockchain não é uma tecnologia que veio para ficar, que isso vai passar, que é melhor o modelo anterior, que era mais centralizado e tal. O que você acha disso? Olha, João, projetos que nascem via blockchain, via Web3, eles tendem a permanecer, porque de fato ele reduz um custo de transação que é o custo da confiança e da intermediação, né? Quando o Bitcoin veio, Satoshi Nakamoto, num artigo de 9 folhas, de fato, entre aspas, ele quis bater em quem? Instituição financeira. Ele fala, olha, pessoal, não precisamos de instituição financeira para fazer o registro de transações do Caio enviando R$1.000 para o João Kepler. Agora nós podemos transferir essa confiança para uma tecnologia e ela está funcionando hoje há 15 anos e nunca foi hackeado o protocolo do Bitcoin. Então tem o seu valor blockchain. Blockchain, inclusive, já é utilizado, né? Microsoft, IBM, só que de fato eu acredito que ela vai além das criptomoedas. Os projetos que nascerem com uma infraestrutura via Web3 e solucionando de fato um problema da sociedade, eles tendem a ficar. Agora, os projetos que foram criados basicamente para captação de recurso e pagamento de rentabilidade, eles já estão inclusive saindo do mercado, João. E outra coisa, conversando com o poder público sobre migração de sistema, de um sistema centralizado para descentralizado, como o custo é muito alto, eles tendem a permanecer num sistema centralizado. Então, migração de sistema, eu acredito que de fato isso daí vai permanecer no centralizado. Mas projetos já estão começando a surgir na maneira descentralizada. Até porque quando você descentraliza, você deixa a coisa mais pública, né? Mais transparente, né? E da outra maneira não, né? Da outra maneira fica interna, protegida de alguma forma. Você depende da confiança das pessoas que tomam decisões, né? Recentemente, o Mark Zuckerberg trocou o nome do Facebook para Meta e implantou lá o Web3, implantou lá o metaverso, né?
que é o universo paralelo através de avatares e tal. E o que isso de fato, porque eu percebi que a tecnologia não acompanhou essa evolução das ideias, dos modelos, ou seja, o software precisava do hardware e o hardware não estava pronto para rodar esse software, digamos assim, né, dentro da Web3, que eu queria que você explicasse um pouco o que é Web3, o que é metaverso e como isso conversa. Claro. E por que o Zuckerberg deu esse all-in, digamos, na Meta, inclusive o nome da empresa virou Meta, né, era Meta em relação ao metaverso. Então eu queria que você desse uma explicada um pouco para quem está nos assistindo, para entender o contexto. Claro, vamos lá. A diferença entre o Web 1 e o Web 2, a grande ideia é o seguinte: o consumidor ele é muito mais passivo. Ele só consegue ler mensagens na Web 1. Então ele só lia, por exemplo, uma reportagem de televisão. Ele só conseguia ler esse tipo de mensagem. Com a evolução para a Web 2, ele além de ler, agora ele consegue se comunicar de maneira instantânea. Então agora ele consegue mandar mensagens para o João, em vez de ficar só lendo mensagens que um servidor central publica na rede mundial de internet, né? Na rede www, né? Exatamente. World Wide Web. World Wide Web. Já a Web 3, ela permite, além de você trocar mensagens, ler mensagens, enviar valores, que são os criptoativos. Então, numa vez que eu consigo enviar valores via internet, algo que a Web 2 e a Web 3 nunca conseguiu fazer, e a tentativa já vem desde a década de 60, o Bitcoin, por meio do blockchain, permitiu essa possibilidade de você transferir valores dentro da internet, sem precisar de uma empresa para fazer essa intermediação. Certo. Pois bem, o metaverso, se nós formos parar para pensar, desde a época do Second Life, já existe uma ideia da gente ter uma vida dentro da internet, né? Dentro desse universo paralelo. Já existe isso daí. A Web3 potencializou o metaverso, e ele, acredito muito, João, que o metaverso ainda não é aquilo que ele de fato tem o potencial para ser, por questões de tecnologia, de internet, enfim, acho que ainda tem muito que evoluir, mas ele potencializou porque agora eu tenho a possibilidade de transacionar e enviar valores que têm valor monetário dentro da internet. Mas isso não era possível com Web 2? Isso era possível, mas eu precisava de uma instituição financeira para isso. Então, eu preciso, para eu enviar um valor de 10 mil reais para o João, eu preciso de uma instituição financeira e eu incorro em custos de transação para isso. Mas a Web 2 você consegue, através do exchange, transferir para quem quiser, né? A Web 2. Sim, você consegue através de uma exchange. Do exchange, isso, exatamente. transferir. A Web 3 vai ser direto, sem o exchange. Direto. A ideia do Bitcoin, João, era de fato não precisar de uma exchange. Né? A exchange nada mais é do que a função dos bancos. Sim. Então ela tá ali para poder liquidar e servir de meio. Fazer o registro, né? Fazer o registro. Por quê? E a grande desafio da Web3... porque isso é uma coisa para se pensar, né? Por que precisa de exchange se é totalmente centralizado? Né? Pois é, UX. Essa que eu acho que o desafio da Web3 é tornar mais amigável ao consumidor final. Então, para eu te ensinar a mexer numa hard wallet, numa wallet que fica offline, a você guardar a sua chave privada. Porque é uma chave, né? Você está comprando um código, né? Você está comprando o código. E aí as pessoas falam, o Bitcoin te dá muita liberdade, te dá mais autonomia e privacidade. Só um detalhe para explicar esse negócio da chave. Você hoje entende de chave porque tem a chave do Pix. É isso. Então, aquele número lá, a chave do Pix, é como se fosse a chave do teu código de um Bitcoin, de uma criptomoeda. Quando você compra uma criptomoeda, você recebe uma chave única. Daquele código. Se você comercializar, ele vai gerar uma nova chave, né? Isso. Um complemento, talvez. Como é que funciona? Funciona assim, ó. A criptografia assimétrica. Então, quando você cria uma carteira na rede, você recebe duas chaves. A chave pública, que é o seu endereço na rede. Na rede, tá. Então, não é o seu CNPJ, nem seu nome, nem seu CPF. É aquele endereço. Por isso que há uma característica do blockchain de pseudo-anonimato, ok? E a chave privada. A chave privada, ela funciona para assinar as transações que a chave pública gerar. Tá. Então, por exemplo, as pessoas falam, eu sou Satoshi Nakamoto, como que você comprova? Fazendo uma transação com a carteira dele do primeiro Bitcoin pro Ralphine lá em 2009.
né? Então, se você perder a chave privada, que, para ser bem didático aqui, como se fosse a senha da sua carteira para você assinar, você perdeu o seu... Mas quando eu mando um Bitcoin para você num código X, esse código permanece se você vender esse para outro? Permanece. O hash da transação permanece. Então, o que muda? O que muda é o saldo. O saldo seu de Bitcoin, ele diminui uma vez que você envia para mim. Quando eu enviar esse saldo para outra pessoa, o meu saldo vai diminuir. Então, assim como você receber, aumenta. Isso, exatamente. Quando você recebe, aumenta. Exatamente isso, João. Dos seus clientes hoje, qual é a sua atividade principal hoje para clientes? O que você oferece para quem está nos assistindo, que possa... cara, eu tô com uma dúvida, eu tenho uma situação... Que tipo de situações são que te contratam hoje empresarialmente, ou na pessoa física, ou na pessoa jurídica? A maior dor do mercado Web3 hoje, João, sem sombra de dúvidas, é a segurança jurídica. A tecnologia, ela já desenvolveu muito e está muito mais acessível. Desenvolvedores que desenvolvem blockchain. Então, a estruturação jurídica, como a regulação, ela está se formando no mundo inteiro, há um pé atrás em relação à estrutura jurídica. Então, a maioria dos clientes que nos procuram hoje é para, de fato, estruturar um projeto cripto dentro das regras nacionais e internacionais, porque ela permite você transacionar. Imagina, João, você transferir $1 bilhão via Bitcoin para uma carteira daqui do Brasil para outra que está na Suíça em 10 minutos, pagando $200 de taxa. Não pagando as taxas do SWIFT, que sabemos que é caro, né? As taxas bancárias, enfim, e muito rápido. Em 10 minutos você consegue enviar $1 bilhão. Olha o impacto disso. Então você precisa observar as regras não apenas nacionais, mas também internacionais no que tange aos criptoativos. Porque tem a regulação lá na Suíça, a regulação aqui no Brasil. Inclusive no Brasil agora vai ter uma lei, né? Tem a lei. E qual é o impacto dessa lei nesse processo? É assim, ó. É o projeto de lei 4401. Esse projeto, todas as exchanges de criptoativos vão precisar de licença de funcionamento de um órgão do governo, do Poder Executivo Federal. E com isso ela vai ter que comunicar todas essas transações ao COAF. Vai ter que comunicar ao COAF. Como um banco. Vai ter que ter compliance, vai ter que ter... Então, por exemplo, Caio, como que você faz hoje se não tem a regra? Eu olho o mercado tradicional, João, e trago todas as boas práticas de governança corporativa para projeto cripto. Então, olha, ainda que não reporte ao COAF, vamos manter todas essas transações. Vamos ter um procedimento de Know Your Client, né? De saber quem é o seu cliente e para prevenção de lavagem de dinheiro. Saber da onde está vindo o dinheiro, onde está vindo o dinheiro. Know Your Client, que significa quem é essa pessoa, para onde ela está, se ela tem lastro para mandar aquele recurso ou não, né? Ou seja, todo um cuidado que você orienta quem? Quem é teu cliente? As exchange, os investidores, quem é teu cliente? Investidores, empreendedores. Então tem muito empreendedor. Que quer montar um projeto cripto e não sabe como. E não sabe. Quer montar uma empresa, um exchange e não sabe como. João, você me ensinou um negócio, e aqui eu falo publicamente com essa liberdade aqui, que eu desenvolvi uma tese que é a Law for Equity, né? O que eu identifiquei? Quando eu fiz o mestrado em inovação, eu estudei 6 meses no ITA, fiz uma disciplina lá de análise de investimento. E eu tive muito contato com startups no Parque Tecnológico em São José dos Campos. A maioria das startups, se não todas, depende de uma questão jurídica, João. E você entrar com custo jurídico inicial no início de uma empresa, se a pessoa não tiver um caixa, já não tiver um dinheiro próprio, né? Um bootstrap, por exemplo. A grande maioria das startups no começo não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada. Então eu comecei a ver o seguinte, depois que você inclusive me deu o seu livro, né? O Poder do Equity. Olha, eles precisam de um jurídico, eles precisam ter um acordo de cotistas bem desenhado, eles precisam ter um advogado para negociar com um investidor anjo, com um venture capital, eventualmente, a depender da fase que elas se encontram. E o projeto cripto também são startups. E eu comecei a oferecer esse tipo de serviço. Falei, olha, você não tem X reais de honorários, então vamos fazer o seguinte, me dá tantos % da sua empresa, eu estruturo essa empresa, te conecto com algumas pessoas e no futuro, se tiver minha porta de saída, deixo bem redondinho no contrato, eu saio da sociedade deixando ela bem estruturada juridicamente. Então, exchanges, empreendedores, vítimas de pirâmide financeira. Certo. Porque essas pessoas muitas vezes colocam muito dinheiro e perdem. Dentre outros tipos de demanda que aparecem cotidianamente dentro do escritório.
Então hoje você tem vários clientes nessa linha que tem dificuldade, que tem necessidades no mundo, que, por exemplo, foram enganados ou que precisam se proteger enquanto empresa. Sim. Para não correr o risco, mesmo sem querer, de enganar alguém, né? Exatamente. Então, para isso precisa estar muito bem estruturado o contrato, a organização, para ter compliance, para evitar isso. E é nisso que você atua. É nisso que eu atuo. Então vou colocar um outro caso. Só que você atua hoje muito com equity também. Muito, né? com equity. Ou seja, ao invés do cara te pagar, você troca no participação do projeto dele, se você acreditar no projeto dele. Mas eu já apanhei. E eu quero te contar que um dia, né, você sempre conta coisa ruim disso. Né? Eu já aceitei muito token do projeto como meio de remuneração em vez de equity. Então aquela expectativa de que o token, quando for listado, vai subir, eu aceitei como pagamento. E flopou. O token, ele entrou no prejuízo, eu trabalhei de graça. Eu tive que aprender isso daí, a gente aprende errando, né? Então hoje em dia, para aceitar token como pagamento, há toda uma tese de estudo a ser desenvolvida dentro do projeto. Imagina você, como CEO do Bossa Nova, vai investir num projeto Web3, precisa analisar esse projeto. A gente já errou, a gente já quase cai numa esparrela lá atrás, né? E a gente errou e você, de alguma forma, me ajudou nesse negócio, né? Você me alertou, né? Me orientou, apesar de ter uma porrada de advogado lá, mas nenhum era especializado nisso. Aí você foi lá e aqui, ali, né? E meio que protegeu a gente para não cair, né, nesse tipo de investimento, né? Sim. Porque aparentemente o negócio parece ser incrível, né? Mas se não está bem amarrado juridicamente, não está protegendo, né, todo mundo, você pode se prejudicar, né? Então é isso. Cara, Caio, todo mundo que vem aqui no Papo com Anjo é um papo extremamente rápido e aberto, né? E você vem aqui ensinar, dar uma aula pra gente. Eu queria dizer para vocês assim, que se você tem qualquer situação, seja como investidor, seja como empresa que queira se organizar no mundo de criptomoeda, blockchain, Web3, esses termos todos que usa o blockchain, né? Cara, procura o Caio Sanas, que ele vai te dar um norte incrível, assim como ele deu para mim. Então, como eu tava te dizendo, Caio, ninguém sai daqui, apesar do que você já orientou bastante, sem deixar uma dica clara para quem tá assistindo, que possa ser útil para eles, né? Sem dúvida. Como é que te encontra antes disso? Coloca no Instagram, @Caio Sanas. Direto, Caio Sanas. Caio Sanas, e no LinkedIn. Caio com C. Com C. No LinkedIn também o meu nome, Sanas só tem um. Aí pode entrar em contato comigo lá, que eu estarei à disposição de cada um de vocês. Legal pra caramba. Então vamos lá, dica poderosa. A dica poderosa, né? O que de fato mudou a minha vida, João, foi a inovação. E eu descobri que a inovação, ela é a habilidade de você estabelecer relações com as pessoas, detectar oportunidades e tirar proveito dessas oportunidades. Então a primeira dica que eu dou para as pessoas é: busquem sempre inovar, estabelecendo relações, detectando oportunidades e tirando proveito dessas oportunidades. Afinal, a inovação, ela é um dos principais fatores de competitividade no mercado. Quem inova sai na frente. Segundo, você acha que não tem talento para inovar. E o talento, eu também já pensei uma vez na minha vida que eu não tinha talento, né? João, eu já fui flanelinha, já guardei carro na rua. Nunca pensei na minha vida lidar com direito, falar inglês, lidar com empresas multinacionais, estrangeiras. E o talento, ele pode acelerar o processo, mas é a determinação que vai fazer você chegar aonde você quer chegar. Então, se você for determinado e em busca de inovação, eu não tenho dúvidas de que essas pessoas vão conseguir alcançar aquilo que elas desejam e trabalhar com aquilo que elas gostam. Olha aí o que disse o Caio, né? Primeiro que inovar é resolver problemas, né? Resumindo o que ele disse, resolver problemas e que principalmente que a disciplina encontra o talento. Então, resumidamente, foi isso que o Caio te disse. Que bacana a sua lição, bacana a sua experiência, que bacana você dizer que começou como flanelinha, que eu tenho certeza que inspira muita gente. E hoje você é esse advogado das estrelas, advogado dos melhores movimentos aí, digamos, até inclusive apoiou aí essa nova legislação que
saindo do forno, né? Falta a sanção presidencial, espero que assine logo, para que a gente possa ter uma regulamentação. Muita gente acha que regulamentação é coisa ruim, mas eu gosto muito de coisa organizada, estruturada, porque não fica dúvida. Não fica. Né? Fica dúvida. E você, advogado, gosta de problema. Você é um cara que quer tudo organizado e ajudar as pessoas a se prevenir dos problemas, que eu acho que esse é um grande segredo e faz parte também do teu sucesso. Quando você previne, você tem menos litígio e você tem mais prevenção. Então acho que é isso aí, pessoal, uma baita lição para todos nós em relação ao mundo empresarial de cripto, o mundo de investimento, o mundo da blockchain, Web3, metaverso e tudo mais que a gente aprendeu hoje aqui com o nosso querido Caio Sanas. E você, agradeço por ter mais uma semana comigo e, claro, te vejo aqui na Jovem Pan na próxima semana no Papo com Anjo. Valeu, Caio, obrigado. Obrigado, João, obrigado, Jovem Pan. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.